Tem gente que me pergunta se a pessoa tiver uma graninha no Brasil e comprar uma casa aqui, um apartamento, se a pessoa consegue se mudar para cá por causa disso. E outras perguntas que são muito comuns são como comprar uma casa aqui, uma residência, como alugar uma residência, etc. Eu vou tentar explicar um pouco disso nesse vídeo. Aluguel. Aqui na Dinamarca, assim como, ou pelo menos em Copenhague, tá? E nas principais cidades grandes aqui da Dinamarca, Aarhus, Aalborg, Odense, essas cidades, é um pouco mais difícil, é bem difícil, na verdade, se você comparar ao Brasil, de se achar algo para alugar, tá? Pelo menos na região central. E quando você acha, costuma ser caro. Porque aqui é difícil a oferta é muito baixa e a demanda é muito alta. Se vocês forem pensar bem, eu vou falar especificamente de Copenhague. Copenhague é uma cidade relativamente pequena, tem a capital da Dinamarca, tem 1,2, acho que na verdade 800 mil pessoas em Copenhague, na região metropolitana 1,2 milhões de pessoas. É relativamente pequeno se você comparar com outros lugares aqui da Europa. E ainda assim é um país desenvolvido que tem várias empresas nessa região, as maiores universidades estão aqui em Copenhague. Então, como você pode imaginar, existe muito imigrante aqui, entendeu? Vem muita gente estudar, vem gente trabalhar, sabe? E isso faz com que pessoas fiquem procurando, então, um lugar para poder morar toda hora. Então, se você tem um quarto reservado, um quartinho lá no seu apartamento, sei lá, de 3 quartos, você consegue achar assim, ó, alguém para poder morar. Na verdade, a situação é tão caótica que se você tem um quarto para poder alugar, eu vi um amigo meu falando que você recebe, em média, 100 aplicações sei lá, por vez que você coloca o lugar disponível, entendeu? Então você precisa normalmente filtrar alguém, tipo assim, o perfil da pessoa que você quer, e é terrível. E como você pode imaginar, é meio injusto isso com quem é imigrante aqui, porque quem é dinamarquês, entendeu? Sei lá, os pais conhecem alguém que está alugando um apartamento, ou que o filho tem um apartamento e tal. Todos os dinamarqueses, para vocês terem uma ideia, todos os dinamarqueses que eu conheço que moram em apartamentos legais, em lugares bons, foram porque os pais conheciam alguém que tinha um apartamento lá, não queria alugar para qualquer um, e alugou para o filho dessa pessoa, ou para a filha, né? E é sempre assim, e os dinamarqueses são os que pagam menos no aluguel, porque eles têm esse privilégio. Então, assim, tenha isso em mente. A Dinamarca é um país que tem muito imigrante, vem gente aqui de todo mundo para cá, principalmente estudante, tá? Tem muito estudante aqui. E essas pessoas normalmente não ficam aqui muito tempo. Então elas vêm, se mudam de volta para o país deles ou vão para um outro país. E isso faz com que o governo não tenha um interesse muito grande em ficar construindo muitas casas aqui, ou apartamentos, na verdade, né? E se você for pensar como o Brasil, onde se constrói prédio que nem louco, aqui na Dinamarca o negócio é o contrário, existe muito pouca construção aqui. Mas para o sul de Copenhague, nos últimos 5 anos, é que tem existido muito mais oferta de apartamentos lá, porque o governo está começando a dar uma prioridade maior para isso, né? E eles têm todo um planejamento para crescimento populacional e tudo mais. E eles não querem também que por algum motivo, eu acho que é político, que existam muitos apartamentos disponíveis aqui. Porque o maior medo do governo dinamarquês é que aconteça o que está acontecendo em Londres. Para quem não sabe, existe uma bolha imobiliária gigantesca lá, porque você não precisa de ser um cidadão inglês para poder fazer uma compra. Se você for, sei lá, brasileiro de grana, você pode comprar um apartamento lá, sem precisar de ter residência. O problema disso aqui, por exemplo, tem vários russos milionários que compram vários apartamentos lá. Isso faz com que o preço suba, né? Ou seja, oferta e demanda, né? A lei do mercado. E o governo dinamarquês, pelo menos nesse sentido, cuida bastante dessa parte aqui da sociedade. Por exemplo, em Jutland, que é a ilha grandona lá, que na verdade não é uma ilha, né, mas a parte da Dinamarca que se conecta à Alemanha, tem muito turista alemão. Os alemães adoram a costa oeste ali da Dinamarca para férias e tal. E tem muitas casas de férias e tudo mais. E os alemães não podem comprar essas casas lá, porque o governo tem medo de que eles comecem a ficar comprando casa aqui e os dinamarqueses fiquem com problema depois para resolverem. Então, assim, e aí se você tiver uma grana no Brasil e você realmente quiser comprar um apartamento aqui, entendeu?
Eu sei que tem como, tá? Se você não for cidadão dinamarquês, você consegue comprar um apartamento ou uma casa aqui. A questão é que é um pouco mais burocrático e você vai precisar pagar um advogado para poder olhar isso com você, porque eu sei que um dos pré-requisitos para se comprar um apartamento aqui, ou casa, não, residência, é que você faça um pedido para o Ministério de Justiça, tá? Muito provavelmente explicando por que você quer comprar esse apartamento aqui e tudo mais, já que você não tem residência aqui na Dinamarca, né? Então eu acho que você vai precisar dar uma explicação boa. Além do que você vai precisar fazer os impostos de renda aqui e você vai precisar de contratar um contador, né? Porque você vai precisar justificar de onde vem esse dinheiro que você tá comprando. Você não pode simplesmente tentar lavar ele aqui, né? E nesse sentido, o governo dinamarquês cuida muito bem da sociedade, dos cidadãos. Se você for cidadão dinamarquês, você não tem problema. Você pode simplesmente vir para cá e comprar o seu apartamento. Só que se você, novamente, já mora no Brasil, você vai precisar justificar de onde vem esse dinheiro e muito provavelmente pagar imposto quando transferi-lo para cá. E aí tem gente também que me pergunta o seguinte: Elvis, pô cara, eu tenho essa grana aqui, eu quero comprar um apartamento aí, uma casa aí. Eu consigo a residência? A resposta é não, você não consegue a residência. Você vai conseguir o seu CPR, né, que é tipo o seu CPF aqui. Só que você não vai conseguir, você não vai conseguir usar o seu apartamento, a sua residência, para poder se mudar para cá, tá? Você vai precisar, assim como todo mundo, pedir a sua residência, tá? Seja por trabalho, por estudo, o que quer que seja. E você não vai conseguir se mudar para cá só por causa da sua residência, não. E eu sei o seguinte, galera, que é caro você ter um apartamento aqui, tá? Nas regiões mais afastadas de Copenhague, a 20, 30 quilômetros, você vai achar as residências mais baratas, tá? Apartamentos, eu sei porque eu já andei dando uma olhada, você vai achar aí de, no mínimo, 400, 500 mil reais, bem longe da capital. E na capital, sei lá, mano, você vai pagar 5, 6 milhões em um apartamento lá, de coroas, né? Com certeza, sei lá, então vai dar aí 2, 3 milhões de reais. É muita grana. A menos que você seja milionário no Brasil, eu não sei se vale muito a pena fazer esse tipo de investimento aqui se você não tiver uma maneira de morar aqui, se você não for um cidadão europeu, alguma coisa assim, porque cidadão europeu você tem lá o livre trânsito, né, de cidadãos e você pode arrumar um emprego aqui com mais facilidade. Se você for brasileiro, a coisa fica difícil. Eu vou deixar alguns sites aí na descrição para vocês buscarem por apartamento, se vocês realmente tiverem interesse. Então, tipo assim, peguem o mapa aí, Google Maps, olhem a região de Copenhague, entendeu? Olhem as cidadezinhas aí, é um raio de 30, 40 quilômetros de Copenhague e busquem nesses sites, entendeu? E vão vendo lá qual o valor dos apartamentos, das casas, o tamanho e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu já vou avisar para vocês é o seguinte, é que aqui eles não gostam de apartamento nem casa grande não, tá? Então as casas vão ser muito menores do que as casas do Brasil. Eles são muito minimalistas. Apartamentos aqui, você vai achar aí, a maioria tem 60, 70 metros quadrados. Esse apartamento que eu tenho aqui mesmo são 79 metros quadrados. É um apartamento relativamente, assim, para duas pessoas, né? Ou para uma pessoa só morar é de boa. Mais do que isso, não dá. E é isso daí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. E comentem para eu poder saber o que vocês acharem. Se tiverem alguma dúvida e tudo mais. Eu estou sempre respondendo as dúvidas aí. Aquele abraço e valeu. Falou.